ligado à sua saúde e bem-estar, avançamos mais uma vez ao encontro das suas dúvidas. Hoje com foco então na doença de Alzheimer, também medicina do sono. Participa ao longo da nossa conversa, temos 1h30, cerca disso, para então explorar estes dois assuntos. Vamos aqui ter uma conversa longa, vamos tentar desmistificar alguns mitos também, combater aqui algum estigma e acima de tudo esclarecer muitas das suas dúvidas. 22508-3297 é o número de telefone que deve marcar. Como sabe, tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Portanto, medicina do sono é a especialidade e a qualidade de sono, acima de tudo, é o tema que estão reservados para o último bloco da edição de hoje. Já lá vamos. Para já, vamos assinalar o Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer. Assinala-se então esta semana e por isso mesmo também queremos que participe. Partilhe connosco a sua dúvida, o seu caso, o seu testemunho, por telefone ou também por e-mail. São nossas convidadas a doutora Isabel Martins, é médica psiquiatra no grupo Trofa Saúde, a quem agradeço a presença. Obrigado eu pelo convite. Muito obrigada por estar aqui connosco. E via Skype está connosco a professora Ruth Costa, é psicóloga e está neste momento também a desenvolver um programa comunitário de prevenção de demência aqui no Concelho de Matosinhos, em parceria com o Instituto de Saúde Pública do Porto. Muito obrigada por estar aqui connosco também e partilhar connosco esta sua experiência que vamos conhecer daqui a pouco ao pormenor. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a nós. E se me permite, começava consigo, Sra. Doutora. Acho que todos nós conhecemos alguém que tem demência ou já teve demência e a doença de Alzheimer é sim conhecida. Há aqui alguns fatores que se calhar podemos limar, mas podíamos começar por explicar o que é a doença de Alzheimer, não é? De uma forma simples, a doença de Alzheimer é uma doença neurológica que afeta o cérebro e provoca uma deterioração das nossas capacidades cognitivas e funcionais. Vai ter implicações no nosso dia-a-dia, limitar-nos em algumas tarefas, começamos a ficar mais dependentes. Okay? Entendemos como alterações cognitivas, os vários domínios cognitivos, para as pessoas perceberem o que é isso, o que é que nos acontece. A nossa memória pode ficar afetada. Na doença de Alzheimer, o que começa logo é por afetar a nossa memória precoce. Não é? Recentemente, quase que lhe dei um recado, há 5 minutos atrás, e pergunta-me outra vez a mesma coisa. Portanto, essa memória é a primeira a ficar afetada. Mas também não afeta só a memória, afeta muitas vezes a capacidade de linguagem, de compreensão, compreendermos coisas mais abstratas, mais complicadas, e com a avançada doença, mesmo a linguagem simples, que me dá uma tarefa para eu fazer e eu não percebo o que me está a dizer. Tanto afeta a linguagem para a compreensão, como a expressão da linguagem. A pessoa também não consegue comunicar. Outra das capacidades que também vai ficando afetada, isto são tudo funções cerebrais e o nosso cérebro vai sendo atingido, é a nossa capacidade de pensar numa tarefa e executá-la até ao fim. Eu penso, para pegar neste copo parece muito fácil, não é? Pego no copo e bebo água, mas para isso eu preciso pensar. Claro. Preciso dirigir isso ao meu cérebro, o meu cérebro vai-me comandar para eu ir lá. Isso fica afetado. Portanto, uma coisa que é simples, com a avançada doença, torna-se complicado. E por isso é que vamos ficando mais dependentes a nível das nossas atividades de vida diária. E de vida diária, as mais complexas são as que são atingidas logo no princípio. Como dirigir contas, programar as nossas consultas no centro de saúde, organizar a nossa medicação. E nesta fase compreendemos já porque é que isso acontece? Quais são as causas ou a causa? Porque é que de facto o nosso cérebro se vai deteriorando a esse ponto? São um conjunto de causas multifatoriais, ainda não temos uma causa única. Existe uma doença de Alzheimer precoce, mas isso é genético, não é? É numa família que gente mais nova tem essa doença, mas não é a maior parte dos casos. Claro. É raro. 60%. O Alzheimer é uma demência, só para explicar, porque muitas vezes falamos de demências e as pessoas dizem, não, ele tem uma demência, não é Alzheimer, é uma demência. Não. O Alzheimer é uma demência. Digamos que a demência é um grupo grande de doenças. Claro. Há a demência de Alzheimer, a demência vascular, é que as pessoas têm vários AVCs, várias alterações vasculares cerebrais, e lá vão afetando as capacidades cognitivas, das tais que eu falei. Também há demência frontotemporal, há múltiplas, corpos de leve, há muitas. Digamos que a mais predominante é a demência de Alzheimer. 60% das demências são demências de Alzheimer, daí este impacto que tem a nível mundial
a nível nacional e ao nosso lado. E associamos muitas vezes a doença de Alzheimer também a pessoas com mais idade. Portanto, aqui a idade é também um fator de risco? É um fator de risco e é o maior fator de risco. A partir dos 65 anos, cada 5 anos, duplica o nosso risco de ter Alzheimer. E como a nossa população está muito, muito envelhecida, claro. Daí é que nós temos este grande problema atual de muitas pessoas com Alzheimer, muitos familiares. É como diz, toda a gente conhece à nossa volta alguém que tem Alzheimer. Mas também, se formos aos lares, às residências, aos hospitais, a quantidade de pessoas que há entre os 70 já é novo para mim, entre os 80 e quase os 90 e tal, a quantidade de população que existe desta idade é impressionante. É verdade. E nesta altura, Sra. Doutora, é fundamental aumentarmos a literacia sobre este tema? É fundamental, mas eu acho que a própria população em geral está a procurar essa informação e vai ler. E começa cada vez mais a procurar um médico, até às vezes de forma com uma preocupação excessiva por causa do que aparece nas comunicações sociais. Excesso de zelo. Fico logo com aquele receio. Ouve-se falar tanto em Alzheimer, se a minha memória falhar um bocadinho, já é Alzheimer, vou ao médico. Claro. Eu diria que mais vale a mais do que a menos. É preferível assim. Eu acho que é bom que se informar, uma informação mais fidedigna, e também continuarmos a instruir, principalmente os nossos colegas de Medicina Geral e Familiar nos centros de saúde, que fazem a primeira detecção precoce, que pode ser uma ajuda fundamental para a pessoa com Alzheimer e para os familiares dessa pessoa. Mas tirando estes casos em que há uma predisposição genética em que as pessoas devem, de facto, estar mais atentas, acredito que sim, que tipo de sinais é que o próprio e às vezes os outros, porque são os outros a dar esse alerta, podem estar atentos, para não haver então esse excesso de zelo, para não haver essa preocupação excessiva? Então, o que nós pretendemos realmente é uma detecção precoce. Não é? Quanto mais precoce se fizer o diagnóstico, não é porque não há tratamento, mas há forma de retardar a evolução da doença. Claro. Eu tenho na família familiares que são psiquiatras também, e antigamente, quando comecei a minha formação, era comum dizer-se que se a pessoa se queixa de déficits de memória, é porque ela se lembra, então não é Alzheimer. Agora não é assim. Realmente, como as pessoas estão muito mais informadas, no início, a própria pessoa começa a sentir dificuldades. Imagine que se tem um trabalho diferenciado, não é? Começa a sentir dificuldades na memória, que é o mais precoce, e a memória é recente, não é memória antiga. Memória antiga, eu diria que está lá tudo gravado. O gravador de agora é que já não grava. Ouve, mas não grava. O antigo está lá. Então começa a ter dificuldades nessa memória recente, e que depois traz logo problemas a nível laboral, e para trabalhos diferenciados começa a sentir muita mais dificuldade. Eu já não organizo tão bem, eu já não consigo projetar tão bem o que é que eu vou fazer, não é? Essas nós chamamos funções executivas, abstração, concentração, planeamento, organização. Isso é o primeiro a ficar afetado. A memória e essas funções executivas. É isso que temos de estar atentos. E a própria pessoa, quando pede ajuda, atualmente temos que valorizar porque as pessoas estão mais informadas. Claro. Não é? Claro que aí temos que perceber se há uma patologia depressiva que se sobrepõe muitas vezes porque a própria pessoa detecta as suas dificuldades e começa a ficar mais ansiosa e preocupada e deprime neste contexto das dificuldades que está a sentir. Não é? Mas é esta detecção precoce e os familiares começam a perceber muito na memória recente, porque dão um recado. Eu sou, mãe, faz-me isto para o jantar. Caramba, então eu não te disse que era aquilo para o jantar, eu não te disse que tinha tirado da arca, isto é tão comum. E ela chega lá e tirou outra coisa. Isto é, começam assim pequeninas coisas que temos que ir detectando e valorizar. Faz todo sentido, claro que sim. E se me permite, Sra. Doutora, precisamente porque estamos aqui a falar de mais informação, vamos então agora ao encontro da professora Ruth Costa. Está então a desenvolver um programa comunitário de prevenção de demência no concelho de Matosinhos, em parceria com o Instituto de Saúde Pública do Porto. Mais uma vez, gostava que nos dissessem em que consiste então este projeto, que já está na fase de avaliação de dados, não é assim? Exatamente. Ora bem, muito boa tarde. O projeto chama-se Mind Matosinhos, está a ser desenvolvido pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, do qual eu faço parte enquanto investigadora,
e com a colaboração também da Câmara Municipal de Matosinhos, que tem sido um importante parceiro investidor social deste projeto. E, portanto, este projeto tem como principal objetivo avaliar um programa multidomínios de prevenção do declínio cognitivo e de prevenção da demência. Ou seja, o multidomínio significa que nós estamos a fazer pelo menos 5 estratégias de prevenção simultaneamente, entre as quais o treino cognitivo, exercício físico, também educação alimentar. Também temos sessões de adaptação à perda de memória e, por último, e também muito importante e até inovador neste tipo de projetos, estamos a fazer a avaliação auditiva dos participantes, porque a questão auditiva também é muito importante na prevenção do declínio cognitivo e da demência. Mas como é que isso foi feito na prática? Como é que escolheram o público? Quem era o público? E como é que, de facto, como é que foi a adesão também, não é? Como é que conseguiram chegar a estas pessoas? Portanto, este projeto foi iniciado no Porto, no ACES Porto Ocidental. Portanto, o projeto piloto e a primeira versão deste projeto foi implementado no ACES e depois, posteriormente, em conjunto com a Câmara de Matosinhos, implementamos de uma forma comunitária na cidade. E então, estas pessoas poderiam ser referenciadas pelo seu médico de família, pelo neurologista, por outros profissionais de saúde, como psicólogos, psiquiatras, e também podiam autopropor-se para participar neste projeto. Portanto, quem tivesse conhecimento do projeto e quisesse participar, era só entrar em contacto connosco e podia, depois de uma avaliação de elegibilidade, podia começar a fazer as atividades. A adesão foi muito boa, apesar de termos tido no início o problema da pandemia e da Covid, porque muitas destas iniciativas são presenciais, estas atividades exigiam contacto presencial e, portanto, o início foi mais demorado, mas depois a adesão foi muito interessante e mesmo agora, após a conclusão do projeto, a parte de implementação, nós continuamos a receber referenciações e pedidos de inclusão no projeto. E sei precisamente que ainda não há uma conclusão, estão agora a avaliar todos os resultados, mas já é possível levantar um bocadinho o véu daquilo que foi possível avaliar ao longo deste tempo? Nós avaliamos vários parâmetros, portanto, por isso é que ainda não temos os resultados propriamente ditos, porque foram feitas imensas avaliações. Portanto, os participantes, além de uma avaliação neuropsicológica, que fizeram com os psicólogos do projeto, fizeram também uma avaliação da condição física, foram ao Hospital Pedro Spano, fizeram uma avaliação auditiva com os otorrinos do Pedro Spano e também os audiologistas, recolheram sangue e fizeram colheita de urina de 24 horas, portanto, há muitos dados para tratar e eles também foram avaliados de forma muito próxima, ou seja, eles eram avaliados antes de começar o projeto, depois, passado 3 meses de começar as intervenções, passados 6 meses, 12 meses e alguns foram avaliados aos 18 meses. Portanto, em termos de resultados propriamente ditos, cognitivos, em termos de alimentação, não queria já estar a dar resultados deste projeto em particular, mas posso dizer que o feedback dos participantes foi muito bom. Portanto, o que nós estamos... O que nos reportaram foi a importância de todas estas atividades, mesmo em termos sociais, em termos de isolamento social, que também é outra condição muito importante, e por isso posso lhe dizer que há pessoas que querem a continuidade do projeto e porque sentiram de facto benefícios muito importantes na sua qualidade de vida. Isto é importante também porque
significa que há cada vez menos estigma quando se fala de demência, por exemplo? Há cada vez menos estigma e há cada vez mais procura de soluções e sobretudo, uma preocupação com a prevenção. Apesar de haver muitos casos de origem genética, nós temos que dizer que 40% de todas as demências poderiam ser prevenidas se pelo menos 12 fatores de risco modificáveis fossem eliminados, como por exemplo o tabaco, por exemplo a questão auditiva, de perda auditiva, também a educação, não é? Termos mais educação é importantíssimo, o isolamento social, o combate à depressão também. Portanto, se nós eliminássemos todos esses fatores de risco, 40% das demências que são diagnosticadas seriam eliminadas. E, portanto, as pessoas cada vez mais procuram como prevenir, até porque um dos objetivos do projeto, e também vamos analisar isso, é porque é que as pessoas se inscreveram neste projeto. Qual é o objetivo? E posso já dizer que algumas inscreveram-se porque tiveram familiares com Alzheimer. Claro. E então querem prevenir, querem lutar contra a possibilidade ou trabalhar no sentido de diminuir a probabilidade de vir a ter essa doença. Muito bem. Ficamos a aguardar então por essas conclusões. Parabéns por esta iniciativa. Obrigada. E muito obrigada também pela sua presença neste programa. Muito obrigada. Até à próxima oportunidade. Obrigada. Nós por aqui continuamos a conversa. Sra. Doutora, este tipo de iniciativas são muito importantes, não é? É muito importante. Eu, por acaso, também reli há pouco tempo esta informação que deu, foi num artigo de uma revista muito especializada, que é a Lancet, tem que realmente 40% das demências de Alzheimer podiam ser prevenidas, Claro. precisamente com este tipo de intervenção. Lá está, estamos aqui a falar de pessoas que se inscreveram porque tinham esta origem genética, não é? E com o receio de poder vir a desenvolver demência, foram à procura desta prevenção. Se todos nós fizéssemos o mesmo, sem ter esta predisposição genética, também podíamos tentar apostar. E estamos a falar também de pessoas que souberam que se foram inscrever, lá está. A literacia está francamente melhorada, as pessoas já sabem, já procuram. E muitos destes fatores de risco, se formos pensar, é quase como uma vida saudável. Pois é isso. Diminuir os fatores de risco cardiovasculares, hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade, isolamento social. A perda auditiva cada vez está mais valorizada, porque realmente é um risco para ter demência, porque se a pessoa não ouve, também não estimula. Pois, claro. Estamos a falar de quê, Sra. Doutora? É do tabaco, da alimentação saudável, por exemplo, da qualidade do sono, que vamos falar a seguir, por exemplo? O sono também. Por exemplo, a apneia obstrutiva do sono é um fator de risco para desenvolver demência. Claro. Mas a apneia obstrutiva do sono, na maior parte das vezes, está associada à obesidade. Portanto, tudo isto, trabalhar em conjunto todos estes fatores, uma vida saudável, digamos com bom senso, iria contribuir para a prevenção, para diminuirmos estes números assustadores que são. Portanto, e há mais informação por parte da população, mas há pouco eu questionei a professora Ruth a propósito do estigma, mas também ainda há muito estigma, não é? Associado às demências, porque também há muito trabalho por parte das famílias e dos cuidadores quando têm que cuidar de uma pessoa com Alzheimer, por exemplo. E ainda existe o estigma mesmo nos serviços de saúde primários, pronto, contra nós falo, digamos assim. Sim, claro. Ainda se atribui muito à idade. Pois. É da idade, ainda existe isso. Isto também temos que combater a informação, o excesso à informação nos centros de saúde, os técnicos, os enfermeiros, tudo, valorizar mais a queixa do utente. E a informação pode ser dada, eu acho que até poderia ser dada, tenho pensado nisto, localmente. Só conseguimos melhorar a nossa intervenção e as complicações que isto acarreta para a população em geral, para os familiares, para os cuidadores, para a pessoa, para a comunidade em geral toda. Se localmente promover, nós podemos promover localmente, depende das freguesias, 2 ou 3 freguesias, vamos fazer uma sessão de informação, como estamos a fazer aqui. Se calhar se algumas freguesias se juntassem e fizéssemos isto localmente, era uma forma de evoluir mais rápida e de arranjarmos estratégias em comum. Claro. Mas não existe um exame de diagnóstico, um exame de imagem? Não. Nós fazemos exame de diagnóstico quando surgem estas queixas, ou déficits de memória, ou dificuldades da linguagem, ou de execução de tarefas. Nós temos que imediatamente pensar, porque existem, nós pensamos assim, é um síndrome demencial, ou seja, há aqui qualquer coisa que está a acontecer. Depois temos que pedir rapidamente fazer uns exames, um TAC é o mínimo, mas a ressonância, porque
Pode haver estas queixas por causa de um tumor cerebral ou de um AVC que não deu. Portanto, é para descartar esses casos. Temos que descartar. Há alguns exames, a ressonância principalmente, até nos pode indicar que existe patologia de Alzheimer com atrofia em sítios específicos do cérebro. São a favor, mas o exame normal não exclui a doença. Claro. Portanto, o diagnóstico é muito clínico. Clínico, ou seja, a nossa avaliação clínica, depois a avaliação neuropsicológica que se faz, que o psicólogo faz, avaliar as várias áreas do cérebro, como é que estão em termos de dificuldades, se está em deterioração ou não. Pronto. O diagnóstico é francamente clínico. E não existindo cura, existe um tratamento para evitar a progressão da doença, não é? Exatamente. Pelo menos vai progredindo, mas de forma muito mais lenta. Muito mais lenta. E quanto mais precoce instituirmos esse tratamento, melhor. Menos ele evolui. Às vezes quase que evolui, se for inicialmente, quase que evolui como se fosse um envelhecimento normal. Claro. Com muitas menos consequências a nível da deterioração, vai deteriorando devagarinho, como se estivéssemos a envelhecer, e complicações, aqueles sintomas mais comportamentais e psicológicos que surgem numa fase média da doença, média e avançada, em que têm grave repercussão para o próprio e para os cuidadores. Muitas vezes, se instituir este tratamento inicial, que são agora há 2 ou 4 ou 5 substâncias, surgiu uma nova, que na Europa ainda não foi aprovado, mas nos Estados Unidos já foi aprovado, vamos lá ver. Mas se for instituído desde o princípio, muitas vezes vemos um envelhecimento normal, com muito menos complicação para o doente, para os familiares, evitando a instituição precoce das pessoas. Claro. Eu queria deixar esse tema também para a segunda parte. A doutora vai continuar connosco. Depois do intervalo vamos tentar perceber o comportamento que podem ter as pessoas com Alzheimer e também como é que os cuidadores e os familiares podem lidar. Mas houve também uma grande evolução no tratamento, não é, desta doença, doutora, pelo menos no que diz respeito aos efeitos secundários da medicação. Sim, exatamente. O tratamento aos efeitos secundários diminuiu muito, mas relativamente ao tratamento aquilo que nós desejávamos... Mas eu não queria estar... Há várias substâncias que são todos anticolinestéricos, porque sabemos do Alzheimer, pelo menos uma coisa que está provada no cérebro, que há uma substância, que é a acetilcolina, que está relacionada com a memória e ela vai diminuindo. Então o que nós fazemos é dar uma medicação, que até existe agora sob a forma de um penso diário que se põe, e que liberta uma substância para o cérebro que vai impedir as enzimas de degradar essa substância da memória. Assim, tudo que tiver lá da acetilcolina nós vamos aproveitar. Muito bem. Pronto, neste momento é isso, principalmente, que temos. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença, por esta explicação. Obrigada. Vai então continuar connosco. Vamos depois também ouvir o seu testemunho. Portanto, se quer juntar-se à nossa conversa, partilhar connosco o seu caso, o seu testemunho, ou aqui esclarecer alguma questão relacionada então com a doença de Alzheimer, pode fazê-lo através do número de telefone 22-508-3297 ou por escrito, através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Estamos a dedicar este primeiro bloco da edição de terça-feira do consultório ao Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, que se assinala esta semana. Vamos fazer um intervalo. Estamos de regresso daqui a uns minutos com o programa Consultório e consigo também. Até já!